Sabe, Senhor, depois de anos confinado aqui dentro, a gente esquece como é o mundo lá fora. Nosso mundo é aqui dentro, ao lado de todo tipo de gente. Não sei exatamente quando comecei a me tornar indiferente, não me lembro. É uma coisa lenta que vai te cozinhando bem devagar, até que você se dá conta de que não tem mais volta. Você perde toda a afeição pelo outro, nem se dá conta de que esses homens são os seus semelhantes. Este pequeno trecho que eu acabo de compartilhar com vocês foi escrito num livro que está concorrendo atualmente a um prêmio chamado International Booker Prize, de uma autora brasileira, chama-se Ana Paula Maia. E se não me falha a memória, foi publicado em 2017, né? Só que só agora, então, ele concorre aí a um prêmio de alto prestígio dentro da literatura internacional contemporânea. É sobre ele que nós vamos conversar com vocês no dia de hoje. Vejam, este é um tipo de livro que eu começo a dizer a vocês possui assim uma escrita relativamente simples, não é? Ele aborda e conta ali um microcosmo de uma prisão que a autora dá o nome de colônia, né? Essa prisão, ela é isolada do mundo externo. Ela é uma prisão que ela é esquecida pelas pessoas, pela sociedade como um todo. E nesta prisão mesmo de presos que cometeram crimes na sociedade, é formado ali um microcosmo, um mundo diferenciado em que convivem carcereiros, convive ali uma espécie de delegado, administrador e alguns presos, né? Então este é o ecossistema que a gente vai encontrar neste livro da Ana Paula Maia, não é? Esqueci de falar o título. O nome do título é bem interessante. A capa também é interessantíssima. Chama-se Assim na Terra como Embaixo da Terra, né? Então nós temos esse microcosmo, este mundo sendo descrito pela autora com estes personagens. No primeiro momento, você pode pensar, poxa, vai descrever ali só uma prisão ali, o dia a dia dos caras, dos presos, mas não. Possui como eu poderia dizer, uma profundeza, não só nos seus personagens, mas também na maneira que ela trouxe a abordagem desse tema, né? A condição de pessoas que cometem crimes na sociedade e são relegadas ao segundo plano. Nós temos ali na colônia uma descrição de um sistema prisional que é abandonado pela sociedade, né? E esquecido. Então, presos ali que cometem alguns crimes, e não são crimes leves, são crimes pesados mesmo. É assassinato, não sei se estupro, não tem descrição ali, mas são crimes bem pesados. E nesse microsistema convivem ali, disse um determinado dado do livro, aproximadamente 39 presos encarcerados. E aí nós temos o personagem Taborda, que é o administrador principal desse sistema prisional,
E nós temos o auxiliar dele, que é o Melquíades, também um agente prisional, que cuida dos outros prisioneiros. E temos também a figura de outros dois personagens importantes, que um é um índio, que também cometeu crimes, né? É um de assassinato. E temos um outro personagem também, que é o Bronco Gil, uma coisa assim. E aí vai descrevendo o dia a dia desses prisioneiros que têm determinadas funções, né? Sendo eles até um cozinheiro. E você vai ficando assim interessado em saber o que acontece nesse microcosmo da colônia de uma maneira diferente. Por que é uma maneira diferente? Ele não é um romance, um livro que ele possui uma escrita leve. A escrita é fluida, é fácil de ler, mas é um romance cru. É aquele romance em que ela, com poucas palavras, ela sintetiza e te leva para um lugar para refletir de maneira que você vai ficar meio abismado. Então ela utiliza ali, como eu vi e li em algumas reportagens, uma espécie de terror para descrever as atrocidades dentro do sistema prisional. Não sei se é uma crítica ao sistema prisional brasileiro específico, mas dentro ali desse microcosmo da colônia você vai sendo envolvido por meio de um tipo de livro que, se fosse por mim mesma, eu não leria esse gênero, né? Se eu encontrasse ali descrito na sobrecapa que trata-se de um terror, eu não teria interesse, porque não é muito da minha alçada ler esses estilos de esse gênero literário, não é? Um chá? Hoje tá bem gelado, viu? Em São Paulo. Esse aqui é um chá de... acho que é capim-limão. Capim-limão com algumas coisas. Chama-se de infusão, né? E não chá. Servidos? Então, continuando aqui. Então, a autora vai te envolvendo de um jeito, sendo terror ou não sendo terror, do dia a dia desses personagens, que a primeiro momento um deles mostra ali que ele está sempre cozinhando e está conversando com outro preso, só que eles temem, né? Tem a questão do temor. O temor de um personagem. Esse personagem é o Melquíades. O Melquíades é o agente ali responsável por cuidar destes presos, não é? E todos os presos que vão parar na colônia não sabem ao certo o que vai acontecer com eles, porque não é dito, não é explicitado o que vai acontecer com esses personagens, com esses presos, né? Eles sabem que vão parar no sistema prisional, que vão ser encarcerados, mas não sabem ao certo o que vai acontecer. E logo no começo do livro, a autora já nos entrega que o Melquíades é um personagem que gosta de caçadas de animais. Tanto que ele tá numa conversa ali com o Taborda, e o Taborda tem, não sei se é um javali ali que tá sondando ali a colônia, e o Melquíades caça esse javali. Ele manja também de limpeza ali, e pede, acho que pro Bronco Gil, se não me falha a memória, esse personagem limpar para deixar essa cabeça de enfeite no seu escritório, né, no escritório do Taborda. Então eles vão lá, o Melquíades caça esse javali, e a cabeça do javali fica ali exposta. Eles não encontram um lugar para expor essa cabeça e acabam retirando, acho que a foto lá de um presidente, e colocam ali no escritório, e colocam a foto do presidente no banheiro. Então é um símbolo ali de ser amante ali das caçadas. E o javali é, inclusive, a capa
deste livro, né, que vos falo. E aí tem essa situação da caçada. Até aí tudo bem, né? Tem alguns gatilhos, esse livro é repleto de gatilhos, então, para quem se preocupa com a questão de bem-estar animal, eu não o recomendo, porque existem alguns chamados gatilhos, né? Existem cenas ali de caçada, de sangue, de bem-estar animal, que não é muito bacana para quem, se você não gosta de ler. Não é um livro leve, como eu falei para vocês, é um livro cru. Ela não brinca em serviço, Ana Paula, viu? Ela utiliza-se mesmo do terror em alguns momentos ali. E Melquíades é aquele personagem que você fica intrigado, porque ele aparece o tempo todo ali no livro, ele sempre está presente nas conversas dos presos, na conversa com o Taborda. E a história vai nos entregando por que Melquíades gosta tanto de caçadas. Existe um porquê dele ser aí um caçador de animais, e também ele traz alguns animais para os presos ali comerem na colônia, porque a colônia é meio que esquecida pelo governo, então eles meio que se autossustentam. Lá dentro também tem plantações que os próprios presos cuidam, meio que largado ali pelo governo. Então eles caçam, eles produzem o próprio alimento, né? E num dado momento ali do livro, a autora nos diz, a história nos diz por que o Melquíades é um bom caçador, né? Quando ele era criança, ele caçava muito, né, com o seu pai. E isso se tornou algo que ele gosta muito. Porém, no momento em que ele tem essa paixão pela caçada, é um momento também em que ele se sente mais próximo do seu pai, né? Então esta é uma característica que tem ali do livro, que fala mesmo ser caçada, tal. É um momento ali que você sente alguma certa leveza quando se fala de relacionamento, nessa busca afetiva do relacionamento entre pai e filho. E mesmo Melquíades sendo ali um personagem que ele não brinca em serviço, ele não é aquele tipo de personagem que você vai amar ao longo do livro, né? Você entende por que ele tem aquela personalidade ao decorrer do livro, né? Então, ele é um personagem que você não vai se apaixonar, ele é um caçador, isso vai fazer sentido ao longo da história, né? E vai ser muito importante na narrativa e na história do livro, né? Eu ainda falo para vocês e ressalto aqui dessa questão que eu acredito que tenha, para mim, pelo menos como leitora, ficou muito claro, que a autora traz uma crítica muito grande, né, e construtiva ao longo do livro sobre o sistema carcereiro. Não sei se prisional brasileira, deve ter feito muitas pesquisas, não vou entrar no mérito da questão. Mas tem um momento também em que se fala o seguinte, um outro trecho. O problema é que, uma vez que se corrige o mal, a punição para o mal seguinte precisa ser ainda mais severa. E assim por diante, até que todos estão corrompidos, acostumados com a brutalidade. Existem ali cenas dentro do livro que ouvem-se tiros, né? E certos personagens ali, o Bronco Gil e o seu amigo índio, eles já sabem por que tem esses tiros dentro ali da colônia, né? Esses tiros representam o tempo todo em que tem esses tiros, representam essa brutalidade. Acredito que seja o porquê ali desses tiros estarem presentes, mostrando a frieza do ser humano no momento em que ele vive ali num meio e esse meio o corrompe, né? Então, você tá no meio de, pensem
comigo, que reflitam comigo. Você está no meio e vive e trabalha o tempo todo ali com criminalidade, com coisas que não são boas, não são positivas, e você quer fazer justiça, às vezes com as próprias mãos, na maior parte das vezes. Então, toda vez que eles ouvem um tiro ali, eles já sabem o que pode acontecer. E este destino deles pode ser selado com este tiro, porque eles já sabem que desses presos, a próxima vítima pode ser eles, pode ser qualquer um deles, entendem? Tem uma parte que há uma conversa entre esse personagem que cozinha e é o Bronco Gil, e agora eu chamo de índio, mas não lembro o nome do outro personagem. Eles estão numa conversa na cozinha e de repente eles ouvem um tiro. E aí eles já sabem que esse tiro provém de uma caçada. E não é uma caçada qualquer, é uma caçada humana. Porque estes presos, eles vivem com tornozeleiras eletrônicas e quando entram lá, a primeira coisa que o delegado fala é o seguinte, Taborda, que é o delegado administrador. No momento em que vocês ganharem essa pulseira, essa tornozeleira eletrônica, vocês não podem sair daqui. Vocês estão presos para sempre, porque se vocês tentarem pular este portão, esse muro, a pulseira explode. Então, a ameaça já vem aí. E neste momento em que esses personagens ouvem esse barulho de tiro, eles já sabem que um companheiro está sendo executado, porque nunca mais se ouve falar deste companheiro ali na prisão, na colônia. Eles chamam de colônia, né? E sabe-se que quem executa justamente, desconfia-se que seja o Melquíades, que ao longo do livro vamos descobrir que realmente é ele que vai a essas caçadas humanas, né? É ele que faz justiça com as próprias mãos. Então vão morrendo cada vez mais, um atrás do outro, esses prisioneiros, e ninguém faz nada para mudar, porque é um sistema prisional carcereiro que está ali abandonado pelo governo, ninguém dá bola, ninguém dá atenção, e todo mundo vai convivendo com essa frieza, sabe? Essa brutalidade que se torna comum nesse sistema prisional. E também é interessante que a autora coloca que a origem ali da colônia era uma fazenda em que muitos escravos foram dizimados. E também tem um outro momento que eu me recordei agora, que esses próprios presos, que os sobreviventes, eles eram obrigados a enterrar estes corpos que eram dizimados desses outros presos, dos seus companheiros. Então aí fica também presente que eles já sabem que eles podem ser a próxima vítima a ser executada. Então eles não acreditam que eles vão sair vivos da colônia, né? Que tem alguma esperança de sair. Mas, apesar de não ter essa esperança, existe um momento ali da história muito interessante em que um prisioneiro consegue fugir, ele arrisca, ele põe o tudo ou nada, como ele enterrou um outro colega, ele enterra uma espécie de pá, uma corda, e essa corda vai ser a que vai auxiliar na fuga dele. Então ele resolve arriscar. Ele fala, eu vou tentar fugir nem que seja cortando o meu pé, eu vou sair daqui custe o que custar e vou enfrentar o Melquíades. Então ele consegue subir esse muro, né, do sistema prisional e foge. E aí a gente tem uma reviravolta na história.
Nós temos aí um preso que consegue sair destes muros, que é da colônia, que eram ditos que podia explodir a tornozeleira e nada acontece. E nós temos uma inversão de papéis que é muito importante na história, em que o Melquíades vai atrás desse fugitivo, mas como esse fugitivo ele consegue sobreviver lá fora, ele troca, na fuga ele troca a roupa dele pela roupa do Melquíades, então ele se torna livre, ele consegue a liberdade lá fora e o Melquíades retorna à colônia como prisioneiro, desmemoriado, não sabendo ao certo quem ele é. Então nós temos essa reviravolta, que é essa troca de personalidades entre o Melquíades e o outro fugitivo, que consegue sair da colônia. O Melquíades, ele retorna desmemoriado para a colônia e o andamento da história aparece, então, o cara mandante do governo, que é uma espécie de juiz, e ele percebe o seguinte: nos relatórios dele, ele não tem recebido atualizações sobre a colônia e ele vem ver o que está acontecendo, porque ali no papel, teoricamente, era para ter vários e vários prisioneiros, mais de 30, acho que é 39. E quando o Heitor, que é este juiz, chega à colônia, não há esses 39 presos, há apenas 2 presos ali, mais 2 ou 3 presos, mais o delegado. E aí ele chega questionando o delegado, fala, mas por que tem só esses 3 prisioneiros, né? Me conta a história de cada um deles. E aí ele vai desenvolvendo, conforme esse interrogatório vai indo, ele acaba dormindo lá na colônia também. E aí eles acabam descobrindo que todos aqueles presos, né, num dado momento ali do decorrer de todo o sistema, eles foram sendo mortos pelo próprio Melquíades, que era tão temido ali no sistema prisional da colônia, e tanto que até o próprio chefe dele também tinha medo dele, né? Me apagou o nome um pouco agora. Então, por esse chefe também ter medo, ele também tinha medo ali do Melquíades, que retorna desmemoriado. E aí a gente tem um final muito fantástico deste livro. Nada muito assim, Nossa Senhora, mas é surpreendente. Foi interessante e vai nos trazer que a autora vai deixar ali um quê de uma pequena esperança no final dessa história, né? Em relação ao enredo em si, a história, eu acredito que eu até contei muita coisa. Espero que vocês se interessem por este livro. É um livro diferente de tudo que eu leio, que eu costumo ler. Ele beira ali um terror, mas não é aquele terror de cenas com sangue, nada muito pesado assim. Só é um terror que eu acho que a autora utiliza ali para que ela possa escrever melhor, entregar melhor a história assim na terra como embaixo da terra, né? Vamos aí às minhas considerações finais da leitura deste livro. Eu ressalto assim, como aspecto positivo, o jeito da escrita, né? Como leitora, eu me senti assim com facilidade para ler o livro. É um livro que é bom de se ler, ele tem uma boa narrativa, um bom enredo, desde que você esteja preparado aí para certas cenas, como eu falei ali no começo ou no decorrer deste vídeo, que existem algumas cenas que há ali maus tratos animais, então esteja preparado aí, né? Eu recomendaria para você que não tem medo, né? Não teme essas questões de maus tratos animais, mas tem aí como aspecto positivo, como eu falei há pouco, a escrita, é uma escrita fluida. Não significa que seja uma história leve, mas é uma escrita fluida, fácil de ler, o vocabulário não é rebuscado, é um ponto positivo. Um outro aspecto que eu
poderia aqui tomar como análise, como leitora que fui deste livro, é que traz este assunto em voga, que é o sistema prisional, carcerário, não sei se brasileiro, né, porque eu não conheço, mas é que ela retrata ali no livro esse certo abandono desses prisioneiros, às vezes, que estão encarcerados. Eles são relegados a segundo plano, se esquece ali, não há ali nenhum programa de restabelecimento e reinserção à sociedade. Então, aquele próprio meio ali acaba o corrompendo. Eu acredito que seja ali um aspecto da leitura, né, que eu tive ali de impressão de leitura deste livro. É um livro que ele é desagradável, ele não é aquele tipo de livro agradável de se ler, não é uma historinha de historinha em historinha, ele é bem cru, como eu ressaltei aqui no decorrer da leitura deste vídeo que eu estou produzindo para vocês agora. Não é fácil de se acompanhar, é muito cru, então eu já faz tempo que eu não leio esse tipo de livro, então não foi muito fácil, não é muito digerível. Existem cenas muito, às vezes, cruas ali, é muito pesado, né? Mas traz essa questão, essa análise do sistema carcerário, né? Dessa sociedade, desse microcosmo, que foi este o termo que vem quando eu gravei este vídeo, para mostrar a realidade mesmo, né? Ela não insere, a autora nos insere nessa realidade. Agora, aspectos talvez que não sejam tão bons é que ele não é um livro detalhado, né? Ela não é um tipo de livro que você vai ter uma descrição muito detalhada. Se você está acostumada com aquelas narrativas densas, que eu leio muito livro denso, né? Com descrição do ambiente, do clima, da paisagem. Este não, este é um livro que não tem as questões ali da descrição, elas são bem básicas, elas não são muito detalhadas, mas talvez essa seja a melhor forma para a dada literatura contemporânea, né? Que eu vejo muito que acontece em uns poucos livros que eu li de literatura contemporânea, tem essa questão que eles não são muito densos, então não espere um livro com grande densidade em relação à escrita ali a descrição das paisagens, ela não te insere tanto nessa questão. E nem espere, como eu leio muitas coisas densas, né? Grande descrição ali da psicologia, né? Da análise do personagem também. Mas você pode fazer as suas próprias interpretações também. Lembre-se que quando eu venho compartilhar as minhas leituras com vocês, são as minhas impressões. E toda leitura, como eu sempre ressalto aqui no Em Busca de Sentido, está ligado às suas vivências, né, de vida, às suas experiências. Então, cada leitor pode ali se engajar de uma forma na leitura de acordo com o seu mundo, né, de acordo com as suas experiências de vida. Então, fica aqui as minhas recomendações. No exato momento que estou gravando essa segunda parte deste vídeo para finalizar, o livro está concorrendo ao International Booker Prize, né? Eu consegui e me interessei porque vi uma reportagem na revista Forbes que apareceu para mim, como eu consumo muita coisa relacionada a livros, literatura, livrarias, então apareceu ali no meu feed de notícias a notícia que ela estava concorrendo então a este prêmio tão prestigiado internacionalmente, que são de livros que são traduzidos para o idioma inglês, né? Ela só teve essa oportunidade ali porque, ao que me parece, o livro dela foi traduzido ao inglês, então teve essa oportunidade. É o segundo livro que está concorrendo, brasileiro, na história ali do prêmio. O primeiro foi o famosão, que eu nunca li, né? Que é o Torto Arado. Famosão aí, ficou nas listas de mais vendidos. E amanhã, no dia 19 de maio,
deste ano que vos falo, 2026, sairá então o resultado deste prêmio, né? Vamos ver aí, está aí na categoria, ela concorre com acho que mais, não sei se são 9 livros diferentes, de diferentes nacionalidades aí, né? Do mundo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo que vos falo. Aqui a gente faz impressões, né? Eu não chamaria nem de análise, porque não sou nem formada na área, longe de mim. Minhas impressões de leitura deste livro. E aí eu estou tentando colocar sempre aqui no canal algo de literatura contemporânea para trazer, né, para este tipo de público também que curte este tipo de literatura. Vou ficando por aqui. Se você já leu este livro, deixa aqui embaixo, até porque ele foi publicado há muitos anos atrás, então já saiu do hype há muito tempo aí. E me conte se você já leu algum livro desta autora ou algum livro que tenha te chamado a atenção de literatura contemporânea. Vou ficando por aqui e um forte abraço. Até de repente. Tchau, tchau.